Entre em contato agora e ganhe a sua primeira aula grátis. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo o seu contato. Vamos lá. Quem são as duas testemunhas? Contexto de Apocalipse 11. Vamos ver agora. Nunca falam para vocês, nunca vi falarem disso aqui que está escrito. E darei, aqui ó, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Aqui está a metáfora para explicar quem são as duas testemunhas. Quer ver a prova disso? Vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu marcar. Dois castiçais, duas oliveiras. São as duas oliveiras e os dois castiçais. Ok? O que são oliveiras e o que são castiçais? Isso é linguagem metafórica. Apocalipse capítulo 1. A gente tem que procurar a resposta na Bíblia, né? Somente dentro do próprio livro, né? Do próprio texto. No caso, Apocalipse é uma carta ali e tal, onde foi revelado as visões do apóstolo João, que estava na ilha de Patmos. E ele, no capítulo 1, ele revela, ele tem já a explicação do que são castiçais. O mistério das sete, Apocalipse 1, verso 20. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais são as sete igrejas. Os sete castiçais são as sete igrejas. Metáfora de castiçal. De castiçais, igrejas. Então voltamos lá em Apocalipse 11. Estas são as duas oliveiras e dois castiçais. Então nós temos duas igrejas aqui. Duas igrejas. E oliveiras, o que são oliveiras? A gente não encontra a metáfora de oliveira em Apocalipse, mas a gente encontra a metáfora de oliveira se eu não me engano, falada por Jesus e também falada pelo apóstolo Paulo. Aí, deixa eu abrir aqui o ChatGPT, que eu não lembro onde é que está essa passagem exatamente. O ChatGPT ele me ajuda nessas horas, tá? O ChatGPT ele não acerta em tudo não, mas tem coisa que ele ajuda bastante. Vamos lá. O que são duas oliveiras? Passagem Novo Testamento com metáfora para oliveira. Vamos ver se o ChatGPT encontra aqui para mim rapidinho. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Romanos 11, do 17 ao 24. Vamos ver? Paulo faz uma analogia com uma oliveira, explicando a relação entre gentios e judeus. É isso mesmo, acho que é isso aqui, hein? Romanos 11, do 17 ao 24. Vamos lá. Romanos 11, cadê? 17 até o 24. E se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbas, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então vamos entender o seguinte. Aqui está falando o quê? Do enxerto, está tratando de uma metáfora, colocando o povo judeu, né? O povo de Israel, o povo judeu, como raiz, e os gentios como um enxerto na raiz, no zambujeiro, né? Foi enxertado o lugar deles e feito participante. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Da raiz e da seiva da oliveira. A raiz e a seiva da oliveira. Então, Paulo está usando oliveira como metáfora para se referir aos judeus.
E ele continuou, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então vocês entendem que ele está falando para os gentios não se ensoberbecerem, achar que são especiais. Por quê? Porque nós, gentios, nos tornamos participantes das promessas, porque nós fomos enxertados na oliveira. E oliveira está apontando o quê? Para os judeus. Então, oliveira brava. NVI usa a tradução de oliveira brava. E, em Apocalipse, como eu estava falando anteriormente, 2 oliveiras e 2 castiçais. Ou seja, o texto está falando que as 2 testemunhas são 2 igrejas gentílicas e 2 igrejas de origem judaica. São remanescentes, e não é Moisés, Elias, Enoque, não são esses personagens. Aqui está apontando para povos, para grupos grandes de cristãos que serão perseguidos na grande tribulação. Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Ele vai falar sobre os que dormem e que não precederemos os que dormem. Em Coríntios, ele vai falar da mesma forma, que os que ficarem, para a vinda do Senhor não passarão na frente daqueles que já morreram, mas primeiro a ressurreição acontece e depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram. Em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 20 exatamente, fala que aqueles decapitados seriam ressuscitados, participantes da primeira ressurreição. A segunda ressurreição só depois do milênio, é só no juízo Novos Céus e Nova Terra. Então, os decapitados participam da primeira ressurreição, assim como os salvos, que já morreram antes, também participam da primeira ressurreição. Então, ninguém passa na frente dos que vão ressuscitar. Arrebatamento é só depois da primeira ressurreição. Se os decapitados morrem na grande tribulação e são ressuscitados para serem arrebatados, como assim que alguém vai ser arrebatado antes da grande tribulação? Se os decapitados têm que participar da primeira ressurreição. Vocês entendem a lógica? E depois, juntamente com eles, arrebatados aos ares. E as 2 testemunhas? 2 castiçais, 2 oliveiras. Oliveiras, metáfora do Novo Testamento para os judeus, e castiçais, metáfora de Apocalipse mesmo, para se referir à igreja gentílica. Então você tem 2 igrejas, igreja de judeus e igreja de gentios, que servirão como testemunhas de Cristo na grande tribulação. Espero que tenha ficado claro, tá? Espero que tenham gostado, tá? Espero que tenham curtido essa explicação. Isso aqui vai virar um corte aí, vai pro canal, tá? E quando chegar lá, vocês me ajudem curtindo, compartilhando, deixando um comentário e tudo mais. Espero que tenha ajudado essa parte aqui. Valeu, falou! Entre em contato agora e ganhe a sua primeira aula grátis. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo seu contato.